de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-te de mim, porque sou um pecador. E que o espanto se apoderará de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhais medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, mais uma vez, bom dia a todos. Tem um ditado popular que diz o seguinte: Deus não escolhe os capacitados, Deus sempre escolhe os fracos, os incapacitados e os capacita. A primeira pergunta, né? O que é mais fácil? É trabalhar com pessoas mais simples ou pessoas que se acham que conhecem tudo? Aquelas pessoas que sabem tudo, não é difícil trabalhar com aquelas pessoas. Porém, aquelas pessoas, principalmente as crianças, é muito simples e fácil trabalhar com eles. Nós conseguimos moldá-los do jeito que nós gostaríamos. No Antigo Testamento, no livro do profeta de Jeremias, aparece uma imagem onde Deus se apresenta como o oleiro que trabalha o barro. É muito mais fácil trabalhar com o barro do que o ferro. Não é verdade? É muito mais fácil para moldar. Nas leituras de hoje, a liturgia nos apresenta o chamado de pessoas incapacitadas, fracas. Na primeira leitura de hoje, nós temos da vocação da profeta Isaías. Ele conta da sua própria vocação. Ele está no templo,
De lá ele percebe, enxerga a glória do Senhor. Nesse momento, ele acrescenta dizendo: ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros. Enquanto Isaías enxerga a glória do Senhor, ele reconhece sua impureza, sua pequenez, suas fraquezas. Ele não somente reconhece, ele também admite, dizendo: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Nesse momento, Deus aproxima através dos anjos e o faz puro. Ele purifica o Isaías e a partir disso ele envia Isaías para anunciar a boa nova do Senhor. Da mesma forma, no Evangelho nós temos a vocação do Pedro e seus companheiros. Diante de uma pesca milagrosa, Pedro diz o seguinte: Senhor, vai longe de mim, afasta de mim, porque eu sou um pecador. Pedro reconhece mais uma vez que ele é um homem de pecado, um homem fraco. Porém, a grandeza de Pedro está quando Jesus fala para ele: avança para as águas mais profundas e lança vossas redes. Pedro e seus companheiros eram pescadores, enquanto Jesus era filho de carpinteiro. Tenho certeza que Jesus nunca tinha levado a rede, nem subido numa barca para pescar. Porém, Jesus convida Pedro e seus companheiros para lançar as redes. E o que Pedro fala: nós trabalhamos a noite inteira. Pela nossa capacidade de ser pescadores, nós não pescamos nada. Porém, ouvindo a tua palavra, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Eis a disposição de Pedro ouvir a palavra e agir conforme a palavra de Jesus. Vendo essa atitude, Jesus o chama para ser o pescador de homens. Assim, iniciando, construindo a primeira comunidade dos discípulos. Queridos irmãos e irmãs, pelo nosso batismo, todos nós somos chamados para seguir o Mestre. Não somente para seguir, mas também para ser enviado. E a liturgia da palavra de hoje nos convida a nos perguntar, nos examinar, quais são as nossas impurezas que não nos deixam seguir o Mestre. Para o profeta Isaías, ele considerava que seus lábios eram impuros, provavelmente falava muita besteira. Para o Pedro, ele se considerava um pecador. E para nós, quais são as nossas impurezas que não nos deixam para seguir o Mestre? O primeiro elemento é reconhecer. A partir do momento que eu me acho a cereja do bolo, né? Com toda a perfeição, eu me acho o melhor. E a partir disso que acontece, eu não consigo admitir as minhas fraquezas, minhas limitações. O crescimento vem a partir do momento que eu estou aberto para reconhecer as minhas limitações.
A partir do momento que eu estou aberto para reconhecer minhas limitações, eu consigo também aceitar as limitações do outro. Muitas vezes, eu estou pronto para julgar o outro pelas suas fraquezas, pelas suas limitações. Outro momento, Jesus fala, né? Primeiro tira aquele pedaço de pau que está no seu olho. Depois você preocupa com o cisco que está no olho do outro. Qual é a nossa preocupação muitas vezes? Estou preocupado com as limitações do outro. O outro pode ser meu marido, minha mulher, meu namorado, minha namorada, meu filho, meu pai, meu vizinho, meu colega do trabalho. Porém, eu não estou aberto para fazer um caminho para meu interior, para reconhecer as minhas limitações. Hoje pedimos a Deus esta graça, que a nossa fé, a nossa crença, a nossa vida de oração seja um momento para nos acertar, nos corrigir, nos aprimorar. Que tenhamos também a coragem de olhar para Deus, para olhar para o outro e dizer, sim, eu sou uma pessoa fraca. Eu tenho um lábio impuro, eu tenho um olho impuro, eu tenho uma mente impura, eu tenho uma vida impura. Eu preciso me purificar. E somente Deus consegue nos purificar. E pensamos que Jesus sempre esteja em nossa barca da vida. Que possamos sempre estar atento à palavra dEle. E sempre nos assemelhar a Ele, que nos tornemos outro Cristo em nossas vidas, em nossas famílias. Peçamos também a intercessão de Maria, que a Maria Santíssima interceda por nós, nos ensine também a seguir o caminho do Mestre, e assim seja.